Prezados irmãos, irmãs, amigos, já inscritos e aqueles que ainda não se inscreveram no nosso canal, aos quais nós indicamos a sua inscrição, recomendamos a sua inscrição, com o objetivo de facilitar, porque todas as publicações que há aqui no canal, os inscritos recebem comunicação. Então, se você gosta desse canal, é importante que você se inscreva, para que você então possa ser comunicado de toda nova postagem que fazemos aqui nesse canal, que tem o único objetivo de levar conhecimento bíblico, conhecimento a respeito da palavra de Deus, e que alimenta a nossa alma, que ajuda a nossa fé, ajuda na elevação do nosso nível de fé. E já vimos aqui, e se você é um leitor da Bíblia, você sabe que para recebermos bênçãos de Deus, para mantermos o nosso coração em paz com Deus, para termos vitória sobre as lutas, sobre as aflições, sobre as dificuldades, nós temos que ter fé. E temos que ter, quanto mais nível de fé nós temos, maior o nível da nossa fé, maior a nossa sintonia com Deus. E quanto maior a nossa sintonia com Deus, mais vitórias. Então, nosso objetivo aqui é pura e unicamente esse. É ajudarmos uns aos outros a elevarmos o nosso nível de fé em Deus. Não tem outro objetivo além desse, certo? E hoje nós trazemos aqui, nesse nosso momento de reflexão, nosso momento semanal aqui, trazemos algumas referências bíblicas, dando continuidade a um assunto que nós iniciamos aqui nesse canal e que vamos ainda tratar por algum tempo a respeito dele, que é a necessidade de termos o Espírito Santo. Se você é um leitor da Bíblia, você sabe disso. Que a nossa comunhão com Deus, ela acontece a partir da presença do Espírito Santo na nossa vida. É através da presença do Espírito Santo, promessa de Jesus, quando ascendeu aos céus, quando subiu aos céus, ele prometeu. Aliás, a sua promessa já vinha de antes, quando ele falava com os discípulos, ele já estava ali o tempo todo falando com os discípulos, prometendo a eles o envio do Espírito Santo, que assim que ele subisse, ele enviaria o Espírito Santo. E isso aconteceu, né? E, de fato, o Espírito Santo estava presente ali com os discípulos enquanto ele estava com eles. Vamos fundamentar isso na Bíblia? Se você tem sua Bíblia, gostaria de abrir, ou gostaria depois de retomar isso, nós recomendamos. Desde a primeira postagem que fizemos nesse canal, nós temos recomendado. Não confie no que nós estamos te trazendo, no que você está ouvindo aqui, mas confie na palavra de Deus. Confie nas Sagradas Escrituras. Pegue sua Bíblia e leia. Examine as Escrituras. Não confie somente naquilo que você está ouvindo. Oh, mas eu confio num grande líder, é numa pessoa de confiança, é alguém que eu conheço, eu tenho confiança nele. Pois bem, mas verifique, analise, tenha o hábito de examinar as Escrituras. Isso é bíblico. Muitos que erraram foram errantes por tempos e alguns até se perderam por não examinar as Escrituras. Errais por não examinar as Escrituras. Versículo bíblico. Mas falando da presença do Espírito Santo, nosso objetivo aqui hoje, nesse propósito, nesse nosso momento aqui de reflexão, abramos as nossas Bíblias em Evangelho segundo São Lucas, capítulo 8, versículo 9 e o 10.
Quando Jesus contou para os discípulos, na verdade Jesus contava para a multidão, né? Jesus pregava muitas vezes através de parábolas. E ele pregou, então, a parábola do semeador, contou às pessoas que estavam ali a parábola do semeador. E os discípulos, de certa forma, já estavam acostumados, porque Jesus contava parábolas e depois se reservava a eles, parava, sentava com eles e a estes, vamos dizer, eleitos, escolhidos, separados, ele lhes abria o entendimento. Também é versículo bíblico isso. Jesus abria-lhes o entendimento. Quem é que abria o entendimento dos discípulos, prezados irmãos e irmãs? O Espírito Santo que morava, que habitava no corpo chamado Jesus. O Espírito Santo abria-lhes o entendimento para que eles compreendessem as Escrituras. Nós vamos ver outra referência aqui que vai ficar muito claro isso. Mas vamos ver essa primeira aqui em Evangelho segundo São Lucas, capítulo 8, versículo 9 e 10. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? Não estamos compreendendo, Senhor, essa parábola do semeador. E ele disse: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas a outros, por parábolas, aos outros eu digo por parábolas, eu falo por parábolas, porque vendo, eles não veem. Ou melhor, para que vendo não vejam, e ouvindo não entendam. E aí ele segue. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus, e ele segue explicando para eles o que é a parábola. Para eles e para nós, leitores da Bíblia, amantes da palavra de Deus, né? Nós que amamos a palavra de Deus, nós podemos nos considerar também discípulos. E Jesus disse que ele subiria, mas ele nos enviaria o Consolador. Consolador, vamos ver isso aqui. Qual é o objetivo do envio do Consolador? Agora vamos para São Lucas, capítulo 10, o versículo 23 e o 24. São Lucas 10, versículo 23 e o 24. Veja aqui. Jesus falando também com os discípulos. Não eram os 12 discípulos, mas aqueles 70. Preste atenção nesta passagem aqui. Veja que importante. E voltando-se para os discípulos, para os 70, aquele grupo maior, antes de eles irem embora, preste atenção nisso, disse-lhes em particular: bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes. Você pode ler desde o versículo 17, até um pouco antes, pode voltar aqui, pode ler o capítulo 10 todo para você meditar, conhecer o contexto dessa história, dessa passagem aqui, mas eu quero destacar aqui o versículo 23. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular: bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes. Porque outros estavam com Jesus, mas não via, eles viam. Pois vos digo que muitos profetas e reis, ditos profetas, nomeados, autonomeados profetas, falamos aqui nesse canal a respeito disso já. Estamos vivendo em dias que tem profeta para todo lado hoje. Você tropeça em profeta hoje. Tanto profeta que tem. Mas existem profetas. Agora, Deus tem nos enviado para os nossos dias o profeta. Não é um profeta, mas é o profeta. O profeta que é a boca de Deus para esta era. Deus trabalha através de um mensageiro. Então há inúmeros profetas, há pastores, há líderes religiosos se auto-intitulando profetas, porque trazem profecias, e alguns nem trazem profecia, mas enfim. Mas não vou entrar nessa questão, tá? O que nós queremos dizer é que Deus
fala, Deus traz mensagem de chamada ao arrependimento, a ajustar-se para receber o verdadeiro Espírito Santo através do seu profeta. Não através de um profeta qualquer, mas através do seu profeta, do profeta, de o profeta. Na série Você Crê na Bíblia, nós falamos a respeito disso, por isso que temos insistido, indicado para você essa série, que está disponível aqui em playlist. Você é obrigado a assistir? Obviamente que não. Somente se você tem sede, está percebendo que dá para confiar, que esse conteúdo que você está assistindo aqui está te ajudando. Então você assiste essa série. Se você não está gostando, não precisa assistir, tá bom? Não precisa. Somente se você está gostando, se você quer aprofundar-se mais nesse conhecimento. Somente se você deseja a vida eterna, aí você assiste, aí você procura aprofundar-se mais no amor de Deus e receber o Espírito Santo. Agora, se você, como as grandes multidões que acompanhavam Jesus, tem desejo apenas dos benefícios de estar próximo de Jesus, não precisa muito. Vamos lá. São Lucas capítulo 10, versículo 23 e 24, então, nós acabamos de ver. Agora, vamos para São João, Evangelho, segundo São João capítulo 14, o versículo 17 e o 26. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece. Então, Jesus tinha esse Espírito de verdade dentro de si, o Espírito Santo. E as pessoas que estavam em volta dele não recebiam. Por quê? Porque não conheciam. Achavam que Jesus era um homem milagreiro. Era um milagreiro, só fazia milagres e vinha atrás dele através de milagres, atrás de milagres. Não reconhecia que os milagres que ele realizava, o que estava, na verdade, fazendo, não era o corpo chamado Jesus, mas era o Espírito Santo, era Deus que estava dentro do corpo chamado Jesus. E esse mesmo Espírito Santo, ele está prometendo aqui que ele retornaria. Então veja, o Espírito de verdade que o mundo não pode conhecer, não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Voltaria como Jesus? Através do Espírito Santo. Então é promessa. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, semana passada nós já falamos a respeito disso, na série Você Crê na Bíblia, falamos a respeito disso, como receber, que passo a passo devemos seguir para receber esse verdadeiro Espírito Santo, não somente a sensação do Espírito Santo, não somente o falar em línguas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então a palavra de Deus, o Espírito Santo vindo em nós, é para nos lembrar de tudo quanto ele tem dito, nos ensinar a sua palavra. Vamos para São Mateus capítulo 16, versículo 17. E Jesus respondendo disse-lhe, depois que ele perguntou para os seus discípulos quem eles diziam que ele era, quem os homens diziam, e eles responderam, você pode ler o capítulo 16 todo. E aí quando perguntou para Pedro, Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não é? Pedro reconheceu, o apóstolo Pedro reconheceu quem era Jesus. E quando ele reconheceu, veja o que Jesus respondeu para ele.
Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Veja, então o Espírito Santo traz revelação. Próprio Jesus disse, né, que o Espírito Santo viria para lembrar das coisas que ele tinha ensinado. Atos capítulo 2, versículo 33. Quando os discípulos receberam o Espírito Santo, uma das manifestações foi o falar em línguas. Havia a necessidade de se falar em línguas ali. Não era falar em línguas por falar, apenas para dizer que tinha o Espírito Santo, mas houve uma necessidade de falar em línguas ali. Preste atenção nisso. Há pessoas que falavam línguas diferentes, então Deus manifestou-se através do Espírito Santo neles, e eles então falaram em línguas porque tinha um propósito, aquilo havia necessidade. Agora, me perdoem, aqueles que falam em línguas não sabem nem do que estão falando, né? Enrola a língua só para falar que tem o Espírito Santo. Ora, sejamos mais maduros, sejamos mais adultos espiritualmente, e entendamos o propósito que houve esse falar em línguas ali em Atos 2. Precisava falar em língua. Então, se Deus precisa falar em língua diferente com outras pessoas, ele vai fazer você falar. Mas isso tem que ter um propósito. Não é para se vangloriar e dizer que tem o Espírito Santo. A maior evidência do Espírito Santo, sabe o que é? É a revelação da palavra. De nada adianta, o apóstolo Paulo diz, de nada adianta falar a língua dos anjos se não tiver amor, se não tiver revelação, de nada adianta. Então, isso tudo é muito bom, a sensação é muito boa, não é? É muito bom ter emoção, mas a verdadeira evidência de se ter o Espírito Santo é ter a revelação da palavra. E é o que nós vamos ver aqui. Rapidamente, já concluindo o nosso tempo aqui. Atos capítulo 2, versículo 33. De sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto sobre vós agora. Ou melhor, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Você pode ler o capítulo 2 todo de Atos para entender o contexto. E aí, cheio do Espírito Santo, não vamos alongar aqui, porque na série Você Crê na Bíblia, nós tratamos de tudo isso aqui. Cheio do Espírito Santo, veja o que Pedro orientou para aquelas pessoas, porque eles, ouvindo, versículo 37, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? O que nós podemos fazer para receber também esse Espírito Santo que vocês receberam? Pedro então os orientou. Disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então está aqui o verdadeiro passo a passo de receber o Espírito Santo. Prezados, nós vamos ficar por aqui nesse nosso tempo, na nossa meditação de hoje, e desejando que Deus esteja falando ao seu coração e colocando dentro do seu coração esse mesmo desejo que foi colocado ali naquelas pessoas que estavam vendo os discípulos a verdadeira manifestação do Espírito Santo. Se tiver alguma dúvida, abaixo desse vídeo tem um link que você pode falar diretamente conosco. Deus te abençoe, Deus te guarde e até uma próxima oportunidade.